Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje a gente vai conversar sobre mais um capítulo de A Formação da Personalidade do Padre Leonel Franca, da Edições Quirion. E antes da gente começar, eu quero também agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no canal, agradecer a vocês que comentam, que trocam ideia comigo, eu gosto bastante. Então, se você já gosta aqui do canal, se você já é inscrito, já deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, ok? E hoje a gente vai falar sobre educação social. Então esse foi um capítulo assim um pouco problemático para mim, né? Porque eu vendo o que o padre estava falando, eu vi que ele estava sendo assim muito esperançoso. Para ele parecia algo novo. Ele até fala, né, que a educação social era uma inovação assim na escola, mas eu discordo um pouco do otimismo que o padre teve na época, porque nós vimos já para que é usada a educação social na escola, mas eu vou no final falar a minha opinião a respeito dessa questão de se educar socialmente as crianças, né? E eu quero deixar claro também que eu não sou pedagoga, então tudo que eu falo aqui vem do que eu leio, né? Não foi de uma faculdade que eu fiz. E então cada vez que vocês comentam, que vocês me corrigem, é uma forma de eu crescer, uma forma de me ajudar aqui na minha pesquisa, além de me deixar muito feliz de ver o comentário de vocês. Eu vou ler para vocês algumas frases que vai dizer o que o padre entende como educação social escolar. Lembrando que ele está falando de escola, ele não está falando, por exemplo, nem de educação cristã em casa, nem de homeschooling, nem de educação escolar cristã, por exemplo, uma escola que seja confessional. Ele está falando de uma escola normal. Ele diz o seguinte: o homem é destinado à vida social. Então ele vai traçar que a educação social vai levar em conta a própria natureza do homem. Não acho isso errado, é isso mesmo. Só o meu problema é a questão disso acontecer na escola e não em casa ou numa educação pautada nos valores cristãos. Formar na criança o futuro chefe de família, no homem o cidadão, no indivíduo o membro útil da coletividade é função essencial de toda pedagogia completa. Questão social: assegurar a um número cada vez maior de cidadãos uma soma cada vez maior de bem-estar físico, intelectual e moral. Qual é a minha dúvida em relação a isso? Ser útil, um membro útil da coletividade. Que tipo de coletividade? Porque dependendo do formato da coletividade, você tem, então, critérios para dizer se alguém é útil ou não, né? E formar uma pessoa útil não seria doutrinação, né? A gente tem essa expressão idiota útil, por exemplo. O idiota útil é útil para a coletividade que a gente, né, enxerga que seja o Brasil. O Brasil tomado, né, por um marxismo cultural. É disso que eu tô falando, né? É complicado você levar para a escola esse papel. No primeiro parágrafo, ele vai fazer uma divisão da educação social, do socialismo e do individualismo. No socialismo, ele define: o indivíduo é absorvido pela coletividade, alienado da sua individualidade. Do individualismo, que isola o indivíduo, exaltando a liberdade incondicionalmente do detrimento das disciplinas exigidas para o bem comum. Então você tem dois extremos, né? O socialismo não leva em conta o individual e no individualismo não leva em conta o bem comum. E a concepção cristã seria o equilíbrio, porque leva em conta que o homem tem um destino real, imortal, algo que seja a razão mesma da existência do homem, e os quadros sociais devem se aprimorar, se organizar para constituir um meio favorável para o desenvolvimento das personalidades. A questão é que o que acontece é o contrário. As personalidades são desenvolvidas, dá até para fazer um jogo com essa frase, né? Os quadros sociais devem organizar-se de modo que constituam um meio favorável ao desenvolvimento de suas personalidades. O que tem acontecido? As personalidades devem se organizar de modo que constituam, né, o quadro social favorável. O autor continua dizendo que a educação social se divide em alma e corpo. A alma é, então, a preparação da vontade, a formação espiritual, a preparação das virtudes. E o corpo são os processos pedagógicos. E aí foi a partir daqui que eu comecei a ficar estranhando um pouco o capítulo. Depois de falar como que cada disciplina, né, geografia, história, matemática, português, literatura, serviam para você traçar um ensino transversal de educação social, quem já é professor sabe do que eu estou falando, né? Esses ensinos
transversais, em que você usa todas as aulas para falar de meio ambiente, todas as aulas para falar de pobreza, todas as aulas para falar de um tema específico. Então, ele fala isso, ensino social deve ser aplicado de forma transversal. Ele vai dizer que a vida colegial, né, a estrutura da vida escolar deve abrir espaço para uma prática social mais ampla. E prática social mais ampla quer dizer simulação. Ele vai levantar a questão das questões em relação a homeschooling, a educação domiciliar, que é a falta de socialização, que eu discordo muito que exista, né, que a escola seja melhor campo de socialização do que família, igreja, rua, viagens, cursos e qualquer outro tipo de coisa. Na página 47 ele vai dizer o seguinte: diante do mestre que explica e toma lições, cada estudante é uma unidade autônoma inteiramente desarticulada das outras e alheias a seus interesses. Nenhum vínculo social, nenhum espírito de colaboração, solidariedade viva e sentida une estes colegas. A questão que o padre Leonel está falando, Lionel Luthor, a questão que o padre Leonel está falando não é uma crítica à escola, é uma crítica à falta de alguma técnica da escola, é uma crítica à própria escola. Porque não tem como você ter vínculos entre crianças amontoadas na escola, que não tem nenhum tipo de objetivo comum. Já falei várias vezes isso aqui. Essas pessoas não têm nenhum parentesco, não têm interesse comum real. É só um interesse provisório, artificial, sintético, nada orgânico. Então, quando ele fala de transformar a estrutura da aula para que as crianças socializem, o caminho é um só. É que a socialização seja muito mais importante do que a formação acadêmica. Presta atenção. Pascal Bernardão faz, então, uma denúncia, né? Na página 11 ele diz o seguinte: os ensinos formal e intelectual são negligenciados em proveito de um ensino não cognitivo e multidimensional, privilegiando o social. Não que o padre Leonel estava querendo fazer isso, mas o caminho é esse. Ele começa a trilhar uma preocupação onde a solução vai desembocar nesse negócio, onde a aula para de ser sobre um conteúdo que o professor tem para passar, para socializar, para treinar as crianças numa coisa que não é a intelectualidade, que não é a informação, que não é a autonomia de consciência, esse tipo de coisa. Tem uma outra coisa da estrutura também, que ele vai falar, da estrutura da escola. Na página 51, eu vou ler para vocês, vou tentar deixar aqui na tela. Diz o seguinte: no ponto de vista da formação social propriamente dita, o autogoverno forma e educa os chefes, desenvolvendo neles o senso de responsabilidade, a capacidade de organização, a energia e a suavidade no mundo, o conhecimento dos homens, a preocupação do bem geral. Pouco a pouco desaparece esta luta de classe entre educadores e educandos, substituída por uma solidariedade de todos e por uma colaboração leal na mesma obra comum. Gente, não poderia ser uma frase tirada do Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire? Olha que eu não li Paulo Freire, mas tudo que eu escuto falar tem exatamente a ver com essa frase. Esse artigo do padre foi escrito em 1933. E em 1921, Alexander Neal fundou uma escola chamada Summerhill na Inglaterra. Então, eu não vou falar aqui exatamente o que é a escola Summerhill, mas era uma escola onde, como diz uma menina que colocou, uma senhora que colocou um vídeo aqui no YouTube, é uma escola onde as crianças podem quase tudo. E ela, nesse vídeo, gosta muito, ela é apaixonada pela Summerhill. Mas é uma escola onde crianças saem, por exemplo, sem saber ler e escrever, tem muita liberdade, então eles podem não assistir aulas, eles podem criar suas próprias regras e tudo isso leva em conta aquela ideia do Rousseau, de que a criança não precisa ser podada, ela só precisa ser deixada livre, que ela vai crescer e vai virar uma pessoa moral, uma pessoa boa e tudo mais. E o próprio padre Leonel já falou contra isso, é só você voltar em alguns vídeos para trás. No fim das contas, para terminar esse vídeo, eu tenho certeza que o próprio padre já sabia que não ia dar certo. O próprio padre Leonel fala uma coisa nesse texto que eu fiquei assim, pensando, eu acho que ele já sabia que não é uma coisa boa. Ele diz o seguinte: antes de tudo, pode haver um otimismo idealista inspirado na bondade natural da criança, concebida à la Rousseau,
e que não corresponde à experiência das realidades vivas. Então não adianta você formar grupos e dar, como é que fala, o controle desses grupos para essas crianças, para elas poderem treinar liderança, treinar isso, treinar aquilo outro. Porque o que você precisa fazer é formar caráter. E a formação do caráter, ela exige disciplina. Então é de cima para baixo mesmo, sabe? Ensinar. Tem um tempo em que a criança só tem que receber e ficar quieta. É difícil isso, mas você acreditar no contrário é você criar monstrinhos. Todo mundo sabe disso, tem que pôr limite na criança, sabe? Ela tem que ser treinada, mas não assim, como se ela já soubesse o que fazer. Mas você precisa tomar controle dessa educação. Não tem como você deixar as coisas fluírem, né? Não dá certo. Deixar fluir não dá certo. Na minha humilde opinião, não existe nenhuma possibilidade de uma escola mundana ensinar o homem a ser um bom cidadão, um marido, um pai que honra a família e honra a Deus. Qual é a chance da OCDE, da ONU, da Unesco trabalharem os valores cristãos numa escola? Zero. Zero, zero, zero. É por isso que eu não acredito em nenhuma margem de segurança para a educação social na escola. Para mim, a escola tem que ensinar conteúdo. E talvez professores cristãos poderiam fazer isso, mas eles não podem, né? Um professor não pode ser cristão na escola. Com certeza não pode. E aí ele termina o livro com uma frase muito bonita, que eu acho que é muito melhor do que tudo que ele escreveu no capítulo. Ele diz o seguinte: mães, refleti sobre o alcance dessas responsabilidades e examinai o tempo e a importância que consagrais à vossa missão educadora, de que dependerá a grandeza das almas que Deus vos confiou, e são dele e são também vossas. Ou seja, né, numa escola, uma mulher que é mãe, que é cristã, ela pode tentar educar socialmente os meus filhos, por exemplo. Mas qual é a chance disso acontecer? Quais são os riscos em volta disso? Simplesmente foi um capítulo problemático. Mas então eu fico por aqui e no próximo a gente vai falar sobre o direito de educar. Lembrando a você que tem uma playlist aqui no canal, onde tem alguns vídeos já de diário de leitura desse livro do Padre Leonel, da Edições Quirion, onde eu sempre uso alguns livros para poder também trazer mais conteúdo dentro daquele capítulo. Hoje eu usei o Maquiavel Pedagogo e o que estão ensinando aos nossos filhos, do Solano Portela, onde ele fala do construtivismo, né? Que o construtivismo é também consequência dessa ideia de Rousseau e a Summerhill, a escola Summerhill é um exemplo de escola construtivista, tá? Então é isso, gente. Até mais, até o próximo vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Vamos passar 2020 lento.